Olá, sejam muito bem-vindos ao Sofá Amarelo. Por acaso ainda não temos aqui um sofá amarelo, mas andamos a tentar escolher um que seja realmente bonito e carismático para entrar no cenário deste podcast. Mas de qualquer das formas a vida é feita de mudança e por isso desta vez não só é com a luz do dia, como é com um cenário um bocadinho diferente. Então, eu fui mais ou menos aleatório também, se querem saber. Eu sei que ali a lua que muda de cor, que faz lembrar leituras de tarot, de qualquer das formas é um mero adereço e não é isso que eu vou fazer aqui. Eu hoje, para os novos subscritores, vou falar um pouco sobre mim, vou contar um pouco a minha história, para que saibam quem eu sou e também entendam algumas perspectivas que eu defendo ou que eu explano aqui no podcast do Sofá Amarelo. Então, o meu nome já sabem, não é? Ruth Violante. Eu neste momento tenho 45, mas estou mesmo a fazer os 46 anos. Começando assim, se calhar, na adolescência. Eu sempre tive assim uma postura um bocadinho, há quem diga, arrogante. Não era propriamente arrogante, na verdade era a forma como as pessoas me viam, porque eu era um bocadinho séria, um bocadinho tímida e as pessoas, e como era muito popular na escola, as pessoas analisavam isso como arrogância, não é? Também é tal coisa, eu não podia ser amiga de toda a gente e, portanto, aqueles de quem eu não era amiga, como eu andava sempre assim muito séria e retraída, as pessoas partiam do pressuposto que eu era antipática ou que eu tinha mania, essas coisas que às vezes se dizem. De qualquer das formas, de facto, e essa é a verdade, eu sempre fui muito popular. Não me perguntem porquê, porque honestamente eu não sei. Mas era aquela. O que me acontecia com frequência era: eu entrava numa turma nova, as pessoas não me conheciam, havia uma eleição para delegada de turma e as pessoas votavam em mim. E eu não entendia bem porque é que isto acontecia. Havia ali qualquer coisa que as pessoas talvez confiassem em mim, talvez eu passasse uma imagem responsável ou de liderança, talvez, independentemente de me conhecerem ou não, eu acho que conseguia passar essa energia. Há uma característica minha, que eu se calhar vou mencionar aqui porque também está um bocadinho relacionada com o caminho que eu percorri. Eu nasci a 11/11. Ora, como muitos de vocês sabem, especialmente se forem um pouco ligados a estas áreas mais espirituais, 11/11 tem muito simbolismo em termos espirituais e portanto é uma data, é um portal, é uma data forte que ao mesmo tempo que traz desafios, também traz a possibilidade desses desafios serem transcendidos. E portanto, apesar de eu ser de uma família de céticos, o que aconteceu foi que desde muito cedo que eu comecei a sentir uma atração enorme por estas áreas, comecei a beber livros como se não houvesse amanhã. Os livros acalmavam-me, eu adoro aprender, especialmente coisas que me ajudam em termos emocionais. Então sempre que eu estava assim um bocadinho mais assoberbada com alguma coisa, eu ia comprar um livro, se tivesse dinheiro, não é? Consoante as fases de vida. E fui reunindo uma boa biblioteca de livros sobre terapias, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, terapias de todos os géneros, coaching, etc. E de facto, esses livros deram um grande arcabouço a este nível antes de fazer cursos de coaching e de terapias. Como sabem, eu neste momento sou hipnoterapeuta, sou coach e organizo retiros de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, como é que isto tudo começou? Eu não estudei nada relacionado com estas áreas, quer dizer, é sempre, depende da nossa perspectiva, não é? Porque o meu curso base, portanto a minha licenciatura é de Ciências da Comunicação e aquilo que eu estou a fazer neste momento é comunicar, não é? Portanto, é sempre relativo dizer que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, porque tem tudo a ver, porque eu uso a comunicação em tudo aquilo que eu faço. Mas, ok, uma licenciatura de Comunicação.
Mais tarde fiz um mestrado de Ciências Políticas, que ficou pela metade, portanto fiquei com a pós-graduação em Ciências Políticas no ISCTE em Lisboa. Depois terei feito, agora não sei bem por ordem, mas talvez um mestrado em Fotografia Aplicada, em Tomar. Depois uma pós-graduação online em Coaching e depois o curso de Hipnoterapia. Pronto, não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas assim, genericamente é isto. Fiz Erasmus na Dinamarca, portanto tive praticamente 6 meses em Roskilde, que é muito perto de Copenhaga, e também foi uma experiência muito interessante na minha vida. Mas enquanto eu estudava estas coisas e enquanto eu trabalhava em televisão, que eu trabalhei cerca de 8, 9 anos em televisão, de facto, apesar de sentir atração por estas coisas, porque, por exemplo, este mago que está aqui, eu já o comprei quando trabalhava em televisão, nos primeiros anos de profissional. Vivia em Lisboa e eu ainda não estava ligada a estas áreas e, no entanto, sentia-me atraída por estas coisas, estes objetos, talismãs, cristais, os livros, obviamente, mas havia sempre qualquer coisa a puxar-me para aqui, uma curiosidade pelo misticismo, pelo simbolismo, pela energia, pelas metáforas até. E então andava sempre à procura daquilo que está para lá do visível, para lá do óbvio. E de facto eu faço parte de uma família de céticos, não é? Portanto, isto nunca foi algo que me foi incutido, pelo contrário. Portanto, teve que haver aqui, da minha parte, digamos, uma luta contra a corrente para perseguir aquilo que me fazia sentido a mim. E portanto, depois de não sei quantos cursos, depois de ter trabalhado em televisão e de ter tido a minha empresa, eu comecei finalmente a enverdar um pouco por aqui. E como é que isto começou? Quando eu estava no mestrado de fotografia, o professor, era um professor de uma vertente artística, que nos disse que nós podemos unir tudo aquilo que nos faz sentido, tudo aquilo que nos faz sentir bem, tudo se relaciona, tudo está relacionado. É possível que nós criemos ligação entre tudo. E eu pensei, eu podia fazer um retiro que unisse todas as minhas valências e as coisas de que eu gosto. E comecei a escrever, estava na aula, portanto não auditei, e comecei a escrever as coisas de que eu gostava na altura, tipo alimentação saudável, natureza, retiro, quinta, jogos de criatividade. E então o que é que eu decidi fazer? Ok, eu vou organizar um retiro para artistas. Em vez de ser um retiro espiritual, é um retiro para artistas estimularem a sua criatividade. Só que eu achei, portanto, na minha mente, naquela altura, eu achei que precisava de alguém da área da espiritualidade para dar aulas de yoga, para guiar umas meditações, coisas que eu não fazia na altura, não é? E então eu fui procurar essa pessoa. E foi com essa pessoa que eu trabalhei durante 9 anos nesta questão dos retiros. Depois as coisas evoluíram de outra forma, eu acabei por tirar, lá está, um grande curso de coaching, um curso de hipnoterapia e depois da pandemia comecei a guiar os retiros sozinha e agora estou também a fazer um curso de yoga para ficar credenciada como professora. Portanto, as coisas também foram acontecendo, não é? Mas o que é notório é que houve sempre aqui uma paixão, uma tendência, uma curiosidade em relação a estas coisas do desenvolvimento pessoal e espiritual. Para além de que eu sou uma pessoa que gosta de comunicar e gosta de ensinar. E portanto isto acabou por ser um percurso natural. Depois, a isto aliou-se outro fator, que era as pessoas conhecidas ou desconhecidas vinham
contar-me a sua vida. Mas eu, quando digo contar-me a sua vida, não era hoje aconteceu-me isto, não. Contavam-me mesmo a sua vida. E pediam-me conselhos. E eu era muito nova para dar conselhos, acho eu, não é? Quer dizer, se tinha ali um certo conhecimento intuitivo, talvez, mas às vezes eu não percebia porque é que pessoas com idade para serem minhas avós me vinham pedir conselhos matrimoniais, por exemplo. E portanto, isto sempre foi uma faceta minha que eu comecei a encarar também com naturalidade. E agora percebo, porque agora sou hipnoterapeuta e portanto faz parte dessa profissão eu ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas, encaminhar, criar novas perspectivas, dar-lhes ali um insight que mude por completo a forma como estão a ver determinada situação. E é como se eu tivesse andado a treinar toda a minha vida para isso. E só vim a entender esta questão agora, mais tarde, não é? Ok. E este podcast, de onde é que surgiu? De certa forma, eu gosto efetivamente de comunicar e é como se houvesse uma necessidade em mim de escrever e de falar. Julgo que quando eu era mais nova não tinha muito espaço e tempo para isso. De certa forma, sentia que em casa, como éramos 3 irmãos e 2 eram rapazes, portanto as conversas giravam muito em torno da política, do futebol e, portanto, dos negócios, das empresas. E, portanto, a minha opinião não era assim muito validada ou muito ouvida. E eu acho que desenvolvi ali um desejo intenso de ser ouvida, ou de ser lida, ou de alguma forma de passar mensagens. E eu acho que o Sofá Amarelo nasceu daí, nasceu desta minha vontade de usar aqui o chakra da garganta. Eu não tenho muito jeito para cantar, então saiu um podcast. Ok, eu espero que tenham gostado de ouvir um pouco sobre mim. É óbvio que isto é uma história muito resumida, são 46 anos de vida, não é? Portanto, haveria muito a contar, mas isto é apenas um lamiré daquilo que foi a minha vida e de como é que eu cheguei aqui. Então, muito grata a todos os subscritores do YouTube, muito grata por me ouvirem e por darem algum sentido a este podcast. Então, muito obrigada.